dia, pessoal. Obrigada pelo ASME Natal pelo convite. É sempre bom estar com vocês, colaborando nos processos formativos, objetivando sempre, né, a nossa mesma intenção, seja em qual instituição eu estiver, de subsidiar os nossos professores das nossas redes, de uma forma geral, para estar atendendo da melhor forma possível as demandas, de acordo com as necessidades e potencialidades dos nossos alunos com deficiência visual, que hoje é aqui, né, o nosso tema de formação, né? Então, meu nome é Juliana, meu sinal é este, e a gente vai iniciar, né, com a apresentação de slides que serão compartilhados, então não se preocupem em anotar, tem bastante informação. Tem bastante link que eu vou compartilhar com vocês, não só de artigos de referência, mas também de coisas que vocês podem consultar depois, vídeos, instrumentos, arquivos e ferramentas, aplicativos que podem ser baixados e consultados depois para uma análise ou uma atividade de uso mais específico, mais apropriado para diferentes contextos. Então, tem muita coisa compartilhada aqui no material. Então, eu resolvi deixar a organização do evento à vontade para deixar um link dele compartilhado para vocês, tá certo? Eu acho que isso ajuda bastante até no processo de multiplicação na escola, que é o que a gente deseja, que cada um que seja aqui consiga fazer na sua rotina, tá? Então, a nossa temática de hoje, como vocês bem sabem, é tecnologia assistiva para estudantes com deficiência visual. Pode passar, tá, meninas? E aí, para começar essa conversa, como eu não tinha muito conhecimento, se o pessoal que se inscreveu nessa sala já tinha feito alguma formação em algum momento sobre deficiência visual, ou se já tinha tido alguma experiência, seja com alunos na sala de aula regular, ou parentes, ou colegas, ou amigos profissionais também, professores com deficiência visual. Então, como eu não conhecia bem a experiência de vocês, eu resolvi trazer uma brevíssima, né, introdução conceitual sobre deficiência visual e processo de aprendizagem, para a gente poder entender a aplicação de recursos de tecnologia assistiva para essas pessoas, para esses usuários, para esses estudantes, tá bom? Então, a gente precisa saber alguns elementos básicos. Pode passar, tá, meninas? Primeiro, o que é deficiência visual, né? Na nossa rede, não só e aí eu não estou me referindo só na rede municipal de Natal, mas em todas as redes, inclusive a estadual, a gente tem muita dificuldade em relação aos dados de matrículas, porque a gente muitas vezes não entende que aluno é esse, que condição específica é essa, dentro de tantas as condições de deficiência ou necessidades específicas, o que então, de fato, é deficiência visual? E aí, existem parâmetros legais, né, em relação à nossa legislação brasileira, e parâmetros clínicos que são considerados para uma criança ou uma pessoa receber ou não o diagnóstico de pessoa com deficiência visual. E esses parâmetros, eles são subsidiados pela quantidade de acuidade visual, que podemos dizer, assim, em outras palavras, que é o quanto de visão a pessoa tem, e as diferenças também de campo visual, que é quanto de visão espacial, laterais, direita, esquerda, superior e inferior, a pessoa tem. Então, muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico de deficiência visual, não pela quantidade de visão central que ela enxerga ou não, mas pelo campo de visão, quando ela tem uma perda muito drástica de campo visual, por exemplo. E às vezes é as duas coisas. E por que a gente precisa saber disso? Primeiro, porque existe laudo que afere isso, então não é algo hipotético, não é uma criança que chega com um óculos na escola que a gente vai considerar que ela tem uma deficiência visual. Ela tem ali um erro de refração que é corrigido pelo uso da lente. E a deficiência visual é muito diferente disso. Nenhuma lente, nenhum recurso terapêutico, recurso de óptico ou cirurgia, nada disso faz com que a pessoa deixe de ter a deficiência visual. Então, por isso é uma condição de deficiência, tá? Pode passar. E aí, dentro da condição de deficiência visual, a gente tem categorias: cegueira, baixa visão e, mais recentemente, incorporada à legislação brasileira, a visão monocular. Então, a cegueira, a gente
traz aqui conceitos bem educacionais, bem básicos. Eu não vou entrar na área clínica, porque nem é o momento para isso, mas a gente pode considerar que cegueira é a perda total da visão até a ausência de projeção de luz. O que significa dizer que a pessoa cega não necessariamente enxerga um mundo escuro, um mundo preto, nada disso. Dependendo do que aconteceu com a visão dela, ela tem resíduos visuais, sim, de visualização de iluminação, ela consegue perceber, por exemplo, se a luz está acesa ou apagada, se tem uma porta aberta ou fechada por conta da incidência de luminosidade, se um computador está ligado ou não, se a TV está com aquele laserzinho vermelho lá acionado. Então, existem resíduos visuais, mesmo a pessoa tendo um diagnóstico de pessoa com cegueira, tá? Pode avançar. E aí, dentro da baixa visão, o que diferencia, né? Então, se a pessoa cega também pode ter resíduo visual, então o que diferencia ela de uma pessoa com baixa visão, né? Então, baixa visão, ela é considerada como comprometimento funcional visual nos dois olhos. Então, para ter baixa visão, tem que ter o comprometimento lá laudado nos dois olhos, mesmo após tratamento ou correção de erros refracionais. E ainda, para ser considerado ainda dentro de baixa visão e não de cegueira, essa pessoa tem que ter um resíduo visual que ainda seja funcional ou potencialmente capaz de ser executadas atividades com o uso da visão ainda, tá? Então, usar a visão para planejamento e execução de tarefas do cotidiano, como leitura e escrita, por exemplo, tá? Pode avançar. Pode avançar, meninas. E aí, né, mais recentemente, em 2021, a Lei 14.126, que incluiu a visão monocular na condição de deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, tá? E aí, notem, a gente tem cegueira, baixa visão e visão monocular. E dentro da própria baixa visão, por exemplo, existem muitas possibilidades de uso de resíduo visual. Ou seja, mesmo que o nosso aluno tenha um diagnóstico de baixa visão, igual a daquele outro aluno ali que está na outra sala, na outra turma, por exemplo, eles com certeza têm o resíduo visual que funciona de forma diferente, porque isso vai depender dos recursos, dos seus recursos biológicos, né, da sua natureza humana propriamente dita, e principalmente da doença que acometeu aquela perda considerável da visão. Então, para vocês entenderem melhor isso, pode avançar. Eu trouxe 3 exemplos aqui de condições de patologias oculares que afetam a visão e podem ocasionar a perda considerável da visão, classificando em cegueira, baixa visão, ou visão monocular também, tá? Então, aqui a gente trouxe o exemplo de catarata. As pessoas com catarata congênita, elas enxergam muito embaçado, muito desfocado, e isso não tem correção, tá? Eu estou falando de casos que não têm correção, por isso são consideradas pessoas com deficiência. É diferente daquela cirurgia de catarata, pela idade que a gente vai lá, faz, coloca uma lente e resolve, tá? Bem diferente. E aí, notem que uma das fotos tem um menininho, e aí tá bem embaçado, mas ele tá de camisa jeans, ele é loiro, e a gente consegue observar alguns detalhes, né, dele, da face, da roupa, mas não são tão, com pouca nitidez, né? E aí gera um prejuízo de acuidade visual, de quantidade de resíduo que a pessoa tem, e não necessariamente de campo visual. E aí notem que as letras que estão escritas nessa outra foto, elas são bem difíceis de serem lidas. E aí, e daí, Juliana? Isso significa dizer que se eu só ampliar o material para uma criança que enxerga assim, eu vou ampliar um borrão, eu vou ampliar algo que já está embaçado. Então, não necessariamente a ampliação, por exemplo, vai resolver a vida dos meus alunos com baixa visão, porque depende do que aconteceu com a visão dele. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente, além de ampliar, a gente poderia melhorar o contraste, intensificar o tom do preto daquela escrita, colocar um negrito, né? Significa dizer que no caderno dele eu vou ter que escrever com uma canetinha mais grossa, além de uma letra maior, além de linhas mais espaçadas, para que isso não se embaralhe, tá? Eu vou precisar testar se é melhor um fundo preto e uma letra branca, ou se é melhor um fundo branco e uma letra preta. Eu vou precisar conhecer, mas sabendo da patologia
e pesquisando sobre ela, já dá para ter pistas melhores de como eu vou ter que fazer. E principalmente perguntando para o aluno, claro, como é que ele já costuma utilizar os materiais. Muitas vezes eles já trazem essas pistas, né, que nos orientam. Pode passar, meninas. E aí um outro exemplo aqui, que aí já é um caso de glaucoma, que eu trouxe como exemplo porque tem uma significativa perda de campo visual, além da acuidade. Então, afeta as duas habilidades, digamos assim, campo e acuidade. Então, acaba eu precisando pensar, por exemplo, que é uma criança que vai se machucar muito, que vai esbarrar muito, porque não vai ver coisas ao seu redor, tem uma visão muito tubular, além de uma criança que vai necessitar possivelmente de ampliação, de melhoria de contraste, de cuidados com a iluminação, tá? Normalmente aquela catarata lá traz muita fotofobia, então vou precisar ter cuidado com a iluminação do ambiente, se a luz da janela, o sol está refletindo no quadro, então não adianta só eu colocar o aluno na frente, ele vai estar vendo um reflexo e vai atrapalhar também. Então são muitas coisas a se pensar, tá? E aí os recursos de tecnologia assistiva, eles vêm para subsidiar a gente nesse processo e para serem aplicados para que essa criança tenha condições de acompanhar a nossa aula conforme o nosso planejamento, que é realizado para todos os alunos da turma. Pode passar, meninas. E aí, o último exemplo, que já é uma perda de campo central, então o periférico está preservado, mas o campo central não está. Aí o que a gente faz com as crianças de baixa visão que a gente tem nos nossos CMEs, nas nossas escolas? Eu vou, lógico que eu preciso sentar ele na frente, eu vou sentar ele aqui no centro, bem na frente, no centro da sala, no centro do quadro, para que ele consiga ver melhor o quadro e as informações do quadro. Só que aí o que eu estou fazendo com a criança que tem uma perda central de visão? Eu estou colocando ela para olhar para frente, ao centro, que é justamente aonde ela não enxerga, tá? Então, por isso que é importante a gente entender qual é a condição, o que aconteceu na visão dessa criança, tá? E se a família não tem condições de explicar, se o laudo não está explícito, eu vou ter que observar. E aí, no comportamento da criança, a forma como ela senta, a forma como ela se posiciona diante da aula, me diz muito. Porque se ela fica virando a cabeça de lado, o quadro está lá na frente, e ela fica virando a cabeça de lado para olhar pelo canto de olho, é porque ela não tem a visão central e ela precisa ficar de lado. E aí é aquele aluno que a gente fica corrigindo, senta direito, menino, né? Vira para frente, o quadro não está aí, eu não estou aí. Então, a gente precisa entender esse comportamento da visão para trabalhar melhor com as estratégias e escolher melhor os recursos de acessibilidade, incluindo os recursos de tecnologia assistiva que a gente vai usar, tá bom? Pode passar, meninas. E aí é importantíssimo a gente saber que tudo isso, todas essas condições visuais, elas podem trazer aí como consequência na hora da aula e na vida dessas crianças muita tontura, náusea, dor de cabeça, sensibilidade excessiva à luminosidade, visão dupla e embaçada. Então, são muitas coisas que interferem, né? Pode passar, tá, meninas? Que vão interferir aí o processo educacional e vão, consequentemente, ocasionar muitos conflitos emocionais, psicológicos, sociais, que vão influenciar diretamente não só o desempenho visual, mas principalmente a conduta do aluno e vão, consequentemente, refletir no processo de aprendizagem. Então, é um contexto muito amplo, né? É muito mais do que a condição de deficiência visual em si, mas tudo o que essa condição provoca na vida dessas crianças, desses nossos alunos, tá bom? E a gente precisa refletir sobre isso e o nosso papel e a nossa importância nesse processo educacional inclusivo. Pode passar. Se eu estiver indo rápido demais, vocês avisem, tá? E aí, recapitulando tudo isso, por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente tem que aprender a conseguir fazer processo de avaliação pedagógica para saber determinadas coisas que a gente vai precisar de informação desse aluno. Primeiro, se ele tem resíduo visual, como que ele usa, né, essa visão? E aí tem algumas referências aqui que eu deixei de instrumentos, de itens que precisam ser observados, tá? De roteiros, especialmente aí das meninas, né? Barbosa, Galeardo, Bruno, Gaspareto, né? De 2018. Como ele utiliza esse resíduo visual, né? Marilda Bruno traz referências, traz artigos sobre isso, né? Em 2002 e 2007.
como ele se locomove. Então, eu tenho que observar isso na minha criança na escola. Ele tem dificuldade de brincar, ele esbarra muito. Como que ele faz para escrever? Ele escreve, ele escreve de forma convencional, ele escreve com dificuldade. Seria interessante eu colocar um lápis um lápis 6B de desenho, por exemplo, que escurece o tom da letra para ele conseguir ler depois aquilo que ele escreveu. Como que ele faz para ler? Ele está alfabetizado? Então, são coisas que a gente tem que observar para poder pensar nas estratégias de intervenção, tá? Pode passar. E, além disso, ele usa algum recurso ótico? Eu acho que ele precisa usar algum recurso ótico. Qual o tamanho da fonte que ele consegue identificar lá no quadro, quando eu escrevo, no cartaz, na chamadinha que eu coloco na rotina, que eu escrevo na hora da roda? Qual seria o melhor contraste para ele, né? Será que não está tudo branco, claro demais, e eu tenho que melhorar aqui, dar um tom mais forte de cor, né? Colocar um preto no branco, ou aqui como a gente está fazendo no slide, esse contraste funciona para esse aluno, então eu preciso escolher cartolinas mais escuras e colocar tiras escritas em folhas brancas recortadas e coladas para melhorar o contraste. O que, que eu posso ir fazendo em sala de aula de acordo com as percepções que eu tenho em relação à luz, contraste, tamanho de texto e iluminação, tá? Pode passar. E é importante a gente saber que dentro da organização das atividades desse aluno, a gente tem algumas coisas que a gente tem que lançar mão. Como, por exemplo, a gente precisa muito utilizar a multissensorialidade dessas crianças. A gente precisa estimular o corpo, o movimento, a brincadeira. A gente precisa estimular as condições de percepção de lateralidade, de noção espacial. Tudo isso faz falta para a criança cega e com baixa visão, que fica limitada no mundo de proteção, muitas vezes da escola e da família, e não desenvolve determinadas habilidades corporais e sensoriais que são estritamente necessárias para o desenvolvimento dela, tá? Como ser humano. E muitas vezes a gente precisa, então, lançar mão também das atividades que explorem e estimulem mais o resíduo visual, mesmo que esse resíduo visual seja baixo. E aí é onde a tecnologia assistiva ela entra, ela precisa entrar. Porque se eu sei que eu preciso que o meu aluno faça atividades utilizando também textos, leituras em voz alta, por exemplo, uso de descrições de imagem, se ele não está vendo a imagem, é claro que eu vou precisar explicar e descrever o que está ali. Eu posso permitir que ele grave áudios, ou eu posso fazer atividades gravadas em áudio para que ele possa responder também em áudio. Então, a gente não precisa adotar uma coisa só, a gente precisa conhecer várias possibilidades e ir aplicando essas coisas de acordo com a necessidade e o contexto. Eu preciso promover adaptações de materiais de forma tátil, eu preciso desenvolver, explorar o corpo dessa criança, por exemplo, sei lá, estou explicando aqui um movimento de rotação e translação. Por que eu não posso usar o corpo dessa criança? Por que eu não posso usar o meu corpo? Por que eu não posso girar e mostrar para ele como é que é esse movimento, comparando isso com o movimento do Sol e da Terra, por exemplo, tá? Então, usar o corpo para explorar conteúdos diversos muito importante para a trajetória e para o desenvolvimento das habilidades de crianças com deficiência visual e todas as outras também. Então, notem que não é uma coisa só para criança com deficiência visual, é para todo mundo, tá? Atividades que explorem a degustação, o paladar, o olfato, muito importante para todas as crianças. Identificação e classificação de odores, não é? E aí explorando muito mais o resíduo visual, estimulando com atividades ampliadas, com desenhos ampliados. Então, o que eu vou colocar no quadro, eu preciso ter cuidado com o tom da tinta do meu piloto, se o quadro branco tá branco mesmo, se já está bem manchado. Então, são coisas que eu tenho que ir prestando mais atenção quando eu tenho uma criança com deficiência visual na sala. Ajuste de luminosidade, como eu falei, pode atrapalhar bastante. Vai ter crianças, por exemplo, que vai precisar vir de boné para a escola, porque tem uma fotofobia tão intensa que não tem filtro de luz. Então, precisa usar o óculos escuro e um boné para fazer um bloqueio. E muitas vezes a gente proíbe essa criança de vir com boné para a escola, né? Não é usual vir de boné para a escola, não pode vir de boné para a escola. Então, às vezes, vai ser necessário para uma criança que tem uma fotofobia importante.
Lançar mão também de recursos que vão adaptar e auxiliar a postura dessa criança na hora da realização das atividades. E aí vou trazer vários exemplos e fotos de várias coisas, de recursos de tecnologia assistiva de alta e baixa complexidade que vão ajudar a gente nisso aqui, de organizar estratégias para a realização das atividades em sala de aula na nossa escola, tá? Pode avançar, meninas. E aí a gente traz os conceitos básicos de tecnologia assistiva. Por quê? Porque a gente ainda acredita, a gente costuma pensar que tecnologia assistiva são aqueles recursos de alta complexidade, que são caríssimos, que são materiais que são extremamente inacessíveis para a gente que está na escola. E existem vários tipos de recursos de tecnologia, e vários são tecnologia assistiva, né? Independente do conceito do que é tecnologia educacional, do que é tecnologia assistiva, do que é tecnologia digital, tudo isso está imerso num contexto que, basicamente, é utilizar da melhor forma possível, escolher de acordo com a necessidade do aluno e a potencialidade dele, tá? O que é a demanda dele. Então, eu tenho que olhar para ele, e conhecendo as possibilidades, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, definir a melhor estratégia, o melhor recurso. Então, tecnologia assistiva é um termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços. Então, não só são apenas instrumentos propriamente ditos, e tampouco aqueles mais caros, tá? Eles contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas, de uma forma geral, que tenham deficiência, tá? Ou outras condições específicas, e promovem, né? Então, eles são utilizados para promover a vida independente e a inclusão, tá? Pode passar. E a tecnologia assistiva, ela é considerada uma área de conhecimento, tá? E ela engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que têm esse objetivo de promover a funcionalidade. Ela é sempre pensada para promover funcionalidade. Então, essa palavra vai estar sempre vista aqui durante a nossa apresentação, porque é a essência da coisa, é a essência do nosso fazer junto a esse público, tá? Então, isso está relacionado às atividades de participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, por exemplo, idosos, tá? Então, não é só para pessoas com deficiência. Então, vão melhorar a sua qualidade de vida, né? Consequentemente. Pode passar. Então, a TA, a tecnologia assistiva, ela precisa ser entendida como um auxílio que vai promover uma ampliação de habilidade, tá? Voltada para a funcionalidade, que vai possibilitar a realização da função desejada. O que aquela pessoa quer fazer? É se alimentar? Ela tem dificuldade da pega da colher? Vai ter uma adaptação razoável ali, de repente um engrossamento, um engrossador que você vai colocar na colher, e aquela criança com paralisia cerebral vai conseguir segurar melhor a colher e levar à boca. Então, isso é recurso de tecnologia assistiva, é pensado para funcionalidade, de acordo com a condição daquele aluno que está precisando. Então, tem que ser pensado para ele, é muito personalizado, tá? Pode passar. E aí eu trouxe aqui a ilustração de alguns dos vários recursos que a gente pode utilizar no trabalho junto à pessoa com deficiência. E aí eu achei importante trazer as fotos, porque, como eu disse, eu não sabia da experiência de vocês em relação ao processo formativo, ou experiência em sala de aula com esse público. Então, se ficar muito repetitivo para vocês, vocês vão falando que eu vou avançando aqui mais rápido, ou então eu vou mais devagar, conforme a necessidade de vocês, tá? É que tá passando um caminhão aqui, tá gerando muito ruído, acho que tá atrapalhando. Tá indo embora. Tá atrapalhando o ruído? Acho que agora dá para retomar. E aí, nessa imagem, a gente traz 3 fotos, né, de recursos que são muito usuais, ou precisam ser muito usuais na vida de pessoas, principalmente aqui de crianças cegas, tá? Ou de adultos cegos, enfim, de pessoas cegas. Que é o recurso do Braille, tá? Mas é preciso considerar que o Braille, ele é um recurso de tecnologia assistiva, sim, mas ele não é obrigatório para pessoas com deficiência. Nenhum recurso é obrigatório para pessoas com deficiência. Eles precisam conhecer as possibilidades e precisam ter condições para poder escolher o que é que vão utilizar. Mas a gente tem que provocar e tem que possibilitar que eles experimentem, tá? E aí o Braille, ele é muito importante porque ele está diretamente relacionado ao processo de leitura e escrita,
a utilização da língua portuguesa da forma convencional. Se a gente ficar estimulando os nossos meninos só com recursos digitais, computador e leitores de tela, por exemplo, recursos por voz, eles vão começar a ler e escrever apenas como escutam. E não vão conseguir se organizar nas intervenções, na ortografia, porque eles não veem a palavra escrita como a gente vê nos outdoors, nos banners, na TV. A gente está imerso nesse mundo letrado visual, extremamente visual o tempo todo, e a gente tem que lembrar que a criança cega não está. Então, na hora que ela vai escrever a palavra casa, se a gente não usar o braille com ela, ela vai ficar escrevendo casa com Z, e para ela tá tudo bem, porque é esse som que ela escuta. Então, o braille é importante para a organização convencional da escrita. E se ele não tiver o braille, ele não tem essa organização da escrita convencional, tá? E aí isso gera prejuízos para ele lá na frente. A gente tem que pensar nesse aluno que vai ter uma longa trajetória, que vai fazer um Enem da vida lá na frente, e vai ter uma redação para ele fazer. E ele vai ter que entregar essa redação e isso vai ser corrigido. E a ortografia vai ser considerada também. Então, tem que pensar desde cedo. Ah, Juliana, na educação infantil. Sim, é lá na educação infantil que as coisas precisam acontecer, que ele precisa iniciar esse processo de estimulação com esses recursos de tecnologia assistiva, porque senão eles vão perder o fio da meada, não vão ser estimulados, e aí lá na frente, quando chegar no ensino médio, e aí? Como é que ele vai fazer para dar conta de todo aquele arsenal de material que ele precisa dar conta? Então, o Braille ele pode ser impresso de forma computadorizada, como pode ser também produzido de forma mais manual, por meio do uso da reglete, que é essa foto que está aí na parte central do slide, e também na máquina Perkins, tá? É muito mais usual que os meninos tenham reglete do que máquina Perkins. E as salas de recursos normalmente têm as regletes e algumas poucas têm máquina Perkins, tá? Mas é um recurso que existe em algumas salas de recursos disponibilizadas no município e existem também centros especializados em pessoas com deficiência visual. Então, se eu tenho uma criança cega na minha escola e eu sei que ela não utiliza nada disso, eu não posso deixar de encaminhar essa criança para uma instituição ou para uma sala de recurso que tenha a especialidade e a competência técnica de atendê-la e estimulá-la nesses elementos que são estritamente necessários para o seu processo educacional. Pode passar, meninas. Alguns outros recursos que são utilizados ou que deveriam ser utilizados, eu trouxe a primeira foto, que é de um soroban, que é um recurso muito pouco conhecido, mas ele se parece muito com o ábaco. E ele tem uma estrutura própria para fazer cálculos matemáticos, organização e registros de cálculos matemáticos. Ele não dá o cálculo final, ele possibilita que o aluno registre, tá? Quando a gente vai fazer continhas, operações, os nossos alunos, todos, precisam do uso de material concreto para entender as dezenas, as unidades, as centenas, e o soroban ele ajuda muito nisso. O soroban, material dourado, tá? Muitos, palitinho, feijão, seja lá o que for, desde que seja concreto e ajude a organizar o cálculo. Mas o soroban, ele é como se fosse um caderno para a pessoa cega calcular. É a mesma coisa que a gente faz lá no nosso caderno. Eles registram os cálculos, organizam os cálculos aí e buscam os resultados a partir dos cálculos registrados. E outros materiais, essa foto do meio traz o caderno com a pauta ampliada e escurecida. É um recurso é um recurso de tecnologia assistiva de baixo custo, tá? Canetinhas hidrocores canetas de ponta porosa, lupas, aí nessa foto do meio tem uma lupa de régua, não sei se vocês estão conseguindo identificar. Ela é muito sutil, muito delicada, muito discreta, e os alunos gostam muito de utilizar. O lápis grafite 6B, então tudo tem aí nessa foto, tá? Que exemplifica que coisas que alunos com baixa visão muitas vezes precisam. Ah, mas ele copia do quadro. Vê lá se o que ele copiou ele está conseguindo ler mesmo. Às vezes ele só copia pela referência da imagem, e aí transcreve aquilo, mas ele não consegue nem entender o que é aquele traço, o que aquilo está representando, mesmo que ele conheça a letra, tá? Muitas vezes ele não entende o que ele está representando no traço, e depois ele possivelmente também não vai conseguir ler, porque ele não vai conseguir ver bem. É só uma atividade motora que ele está realizando. Mas o essencial, que é entender o que ele está escrevendo, às vezes não acontece. E aí ele escreve naquele caderno convencional,
ou realiza uma atividade naquela folha convencional, nas linhas com pouco espaçamento, com um lápis grafite muito clarinho, e depois ele não vai voltar lá, ele não vai conseguir ver o que ele fez, ele não vai conseguir entender. Então, essa é a importância de ter pauta ampliada, de ter contraste na linha, espaçamento na linha, de um hidrocor ali de ponta fina ou de ponta grossa, de um lápis 6B, tá bom? Essa é a importância desse material. E o uso da informática, que é muito importante também. Nem todas as crianças têm essa possibilidade de acesso, mas na escola a gente pode estimular o uso da informática, que está aqui representado pelo computador, tá? Então, está representado pelo computador porque a gente pode realizar muitas atividades com as nossas turmas, né? Não só nos espaços de laboratório de informática, mas também incorporando isso em sala de aula, junto com os nossos alunos, porque a pessoa com deficiência visual, ela precisa desenvolver habilidades e competências para uso no computador, porque possivelmente lá na adolescência, na sua vida adulta, vai ser o principal instrumento de uso de acesso ao conhecimento, acesso à informação, e lá na frente de acesso ao trabalho, vai ser por meio do computador, muito possivelmente. Pode passar, meninas. E aí, quando eu falei em recursos auxiliares à postura, por exemplo, a gente traz aqui a foto do plano inclinado, que é essa primeira imagem, que é um recurso de madeira. É uma prancha que a gente consegue colocar ela em pé, assim como se fosse um suporte de Bíblia, e consegue deixar pelo aluno, seja um livro, uma imagem, um texto, consegue deixar ele mais alto e mais vertical. E aí o aluno com baixa visão, que já tem aquela tendência de se debruçar sobre a mesa para se aproximar a sua visão do material, a gente vai fazer o contrário, a gente vai melhorar a postura dele, ele vai ficar mais confortável, porque é o plano inclinado quem vai trazer isso para ele. Então, já ajuda muito durante a rotina de sala de aula, tá? E aí, se eu não tenho um pronto na escola, eu posso confeccionar, né? Se a gente der um Google e colocar confeccionar plano inclinado, vai aparecer bastante coisa de diversos materiais que a gente consegue produzir na própria escola também. Então, isso também é tecnologia assistiva, mesmo que não seja um dispositivo digital, percebe? Os livros adaptados, que estão com letras ampliadas, que estão com desenhos também ampliados, muitas vezes com texturas. Então, sabe aquelas feiras literárias, né, que acontecem aqui em Natal, por exemplo, lá no ginásio, na Arena das Dunas? Procurem editoras que vendam acervo ampliado, que vendam acervo em braille. Existem editoras que participam dessas feiras e muitas vezes a gente não as vê, nem sabe que tem essa possibilidade de compra. Então, quando for comprar material para a escola, né, coordenadores, diretores, usar aqueles recursos do PDDE, né, dos planos de compra, busquem materiais e acervos que tenham essa alternativa de ampliação, de contraste, né? Ou então vamos produzir isso na escola, nas nossas turmas de educação infantil, vamos ilustrar as historinhas junto com os meninos e vamos produzir material ampliado com a turma, né? Não só o professor produzindo sozinho, não só a sala de recursos produzindo sozinho. Coloca os meninos para fazer a mão na massa e isso inclui a turma toda e os meninos com deficiência visual também, tá? E as imagens táteis, gente, elas são muito importantes nesse processo, tá? Para os dois públicos, tanto cegueira como baixa visão, tá? É muito importante. O cuidado nas escolhas. Eu estou deixando várias sugestões de artigo aqui nesse material para vocês, que fala sobre produção tátil, tá? Então, materiais que vieram a partir de pesquisas, que foram aplicados com alunos com deficiência visual. Então, tem muitas sugestões para vocês entenderem processos de produção de material tátil, para a gente intensificar isso cada vez mais também na escola, tá? Por que é importante? Porque tudo, né? Não tem uma justificativa só, é muita coisa. Então, esse aluno lá na frente, por exemplo, ele vai fazer uma prova na vida dele que vai ter um recurso tátil. E se ele não tiver tido experiência tátil lá na educação infantil, como é que ele vai identificar aquelas linhas, aqueles traços? Se é diagonal, se é paralelo, se é circular, se é perpendicular. Esses conceitos elementares que a gente enxerga instantaneamente a gente sabe, por repetição, porque nos foi informado. A criança cega, ela perde, ela não tem acesso a isso. Então, se não é por meio do tato,
e pela descrição, ela vai descobrir isso como, onde, quando, não é? Então, a gente tem esses elementos básicos que precisam ser trabalhados, que para a gente muitas vezes parece irrisório, elementar, né? Mas é muito importante que os nossos alunos com deficiência visual tenham acesso, tá? Pode passar. E aí tem mais recursos de tecnologia assistiva, jogos adaptados, então colocar texturas, jogo da memória, jogo da velha, xadrez, sei lá, o jogo que eu vou estar utilizando com os meus alunos, eu preciso buscar estratégias que os nossos alunos com deficiência visual também consigam utilizar, tá? Seja colocando um alto contraste, seja adaptando com texturas, seja colocando legendas daquelas cartinhas em braille, tá? Seja escolhendo dominós que não sejam só desenhados, mas sejam texturizados. Então, os cuidados nas compras dos materiais. Eu não preciso comprar materiais só específicos para uso de crianças com deficiência visual. Na hora que a gente vai comprar jogos para a escola, a gente já pode olhar para aquele jogo e dizer, ele tem textura, ele tem, são cartinhas, ele tem uma fonte boa, ampliada, ele tem um contraste interessante. Se não tiver, já descarta, procura outro, tá? Porque você não precisa ficar comprando material específico para cada coisa. A gente consegue já olhar para esses materiais com um olhar mais crítico na hora da compra. Existem muitos ampliadores também, tá? Ampliadores não só digitais, como está aqui na imagem, mas ampliadores manuais também, lupas manuais, lupas simples, né? Algumas escolas têm, algumas salas de recursos têm. É um material barato de ser comprado, de ser adquirido dentro do PDDE também, muitas vezes. Então, é um recurso barato, mas é importante a gente considerar que nem todas as crianças com deficiência visual conseguem usar lupa, porque, mais uma vez, dependendo da condição que provocou aquela deficiência, a lupa não vai melhorar nada, muito pelo contrário, vai piorar. Então, tem que testar, tá bom? Tem que testar. E aí a bengala, né? Ju, a bengala é um recurso de tecnologia assistiva? E muito importante, tá? Então, crianças com baixa visão, que têm muita limitação de campo visual, que não conseguem perceber degraus, batentes, buracos, desníveis lá no ambiente da escola, que não conseguem perceber um vaso de planta que está do seu lado, que vive batendo a cara na lixeira, não é? É uma criança que tem uma perda considerável de campo visual. E além de ter o prejuízo da visão central, muitas vezes não está enxergando absolutamente nada nas suas laterais, nada abaixo do nariz dele e nada acima da testa dele. Então, ele vai se machucar muito. É uma criança que muito provavelmente precisa do recurso da bengala, precisa do treino, de orientação e mobilidade, para poder se deslocar com autonomia, brincar com autonomia, participar com autonomia e com efetividade na escola e na vida social como um todo, tá? Dentro e fora do espaço escolar. Pode passar. E aí vem recursos de alta tecnologia, de alta complexidade, que são mais caros, que é mais difícil de adquirir, mas importante. Eu trouxe para vocês porque no Rio Grande do Norte a gente tem várias instituições que têm esse tipo de recurso e que a gente pode recorrer a elas para que elas produzam materiais para a gente, tá? Em Natal, por exemplo, a gente pode contar com o CAP, que é um centro de apoio pedagógico a pessoas com deficiência visual que estão em faixa de escolarização, que estão matriculadas em escolas. Então, a gente tem esse centro especializado, eles têm impressoras braille computadorizadas e produzem muito material. Inclusive, tem alguns alunos da rede municipal lá que são atendidos e estão sendo estimulados nesse processo de leitura e escrita em braille e em fonte ampliada, conforme a necessidade de cada um deles, e também tem a oportunidade de vivenciar, né, esse uso do material em braille produzido pelo próprio CAP também, tá? Pode avançar. Trouxe uma foto de uma fusora, para que vocês conheçam também que existe esse outro recurso, tá? É utilizado na universidade, eu acho que alguns IFs têm, o CAP também tem,
E nada mais é do que um recurso. Gente, é muito legal a Fusora. Dentro dos recursos de alta complexidade, de alta tecnologia, ele é um dos mais em conta, digamos assim. Tudo que envolve tecnologia assistiva de alta complexidade para pessoas cegas é muito caro. Então, uma Fusora dessa, por exemplo, é mais de 10 mil reais, tá? E quando eu digo barato, é porque ele é mais barato do que as impressoras, que chegam a 40 mil. Então, ele é considerado um recurso mais barato. E ele nada mais é do que um recurso termomodelador. Né? O que ele faz? A gente utiliza folhas próprias, é uma folha de papel microcapsulado. Ela não é barata, infelizmente, mas ela ajuda muito, né, no processo ali, quando a gente vai fazer uma atividade rápida com o aluno. Ela nada mais faz do que estufar aquelas linhas de um desenho que a gente fez naquela folha específica. Então, a gente precisa desenhar com uma caneta, né, ou fazer uma impressão com uma tinta preta que tenha carbono na composição. Se não tiver carbono na composição, não funciona. E aí, quando a gente desenha ou imprime direto nessa folha, a gente coloca ela dentro da máquina fusora, ligada, e a fusora vai puxar e vai jogar o papel para o outro lado. Ele vai passar por um processo térmico que, em contato com os elementos da folha e a reação química, né, provocada aí junto com o carbono, ela vai estufar o desenho. E quando é um desenho mais simples, mais linear, mais rotineiro, a gente consegue explicar muita coisa para aquela criança pelo tato, tá? Ah, eu não tenho uma fusora. Usa aquela tinta, aquela cola colorida, que quando a gente passa o ferro nela no verso, ela estufa. É o mesmo efeito, tá? Dá para fazer de diferentes formas. Ah, não tenho nenhuma das duas coisas. Usa um barbante, usa linha de crochê, usa alguma coisa, né? Um novelo de lã que tenha na escola, mas proporcione para aquele aluno que ele tenha experiência tátil de perceber o que você está tentando explicar para ele de forma tátil também, tá? Pode passar. A termoforme, que ela parece uma máquina antigona, né? Arcaica, né? Mas jurássica até, mas ela é muito, muito funcional, tá? Gente, não é toda cola. Tem um CME aqui falando da cola, não sabia que podia passar ferro no verso. Não é toda cola, é uma cola específica, que ela estufa, tá? Vem naquela mesma embalagem de cola colorida, mas ela tem um nomezinho lá específico que avisa que ela estufa com a temperatura, tá certo? Não é toda cola que faz isso, não. Vamos passar ferro na cola colorida que vai esmagar no seu ferro, vai derreter e vai ficar lá, você não vai conseguir mais tirar. Tem um nome específico, depois se alguém souber, coloca aqui no chat, por favor, que eu esqueci o nome dela. A termoforme, ela é muito, muito utilizada em centros públicos de produção de material tátil, tá? E aí eu vou mostrar lá na frente uma foto do produto que a gente consegue ter com o uso dela, mas eu trouxe para que vocês conheçam que ela também faz parte desse processo de produção dos centros de produção de material tátil, de material em braille, para pessoas cegas ou com baixa visão. Pode passar. Vários recursos de dispositivos eletrônicos de tecnologia assistiva. Esse é um recurso que se chama linha braille. Para mostrar como ele funciona, eu deixei um vídeo também aqui no slide, tá? Algumas pessoas estão perguntando se vai ser compartilhado. Vai sim, a gente falou isso no início da apresentação, não se preocupem. Eu trouxe várias coisas para compartilhar com vocês e para que vocês não ficassem se preocupando em estar fazendo as anotações, tá? Então, vai sim esse material para que vocês possam ter acesso aos links que eu estou disponibilizando também. Então, a linha Braille, ela serve para o aluno ler em Braille. Mas esse ler em Braille de forma mais instantânea. Então, digamos, tem um texto lá que eu estou passando no quadro para minha turma, ou que eu estou escrevendo num cartaz aqui para os meus alunos que estão enxergando. E aí, caso o aluno tenha uma linha Braille, eu trouxe isso porque existem alunos aqui em Natal que têm linha Braille, tá? E aí, caso o aluno utilize linha Braille, o que a gente vai fazer? Aquele texto que eu estou passando no quadro, eu estou colocando no cartaz, ele precisa ser digitado. Eu vou lá no Word, digito ele e gera um arquivo de Word normal, tá? De Office, lá no Office, um doc. E aí, esse doc, eu vou passar para esse meu aluno num pendrive, tá? E aí, esse pendrive vai ser lido nessa linha Braille. A gente conecta o pendrive e a linha Braille, ele vai encontrar o arquivo pelo nome que você vai dizer. Olha, o arquivo está escrito
sei lá, formas geométricas. E aí vai estar a explicação de como é a composição lá das formas geométricas para aquele aluno. Ele vai acessar o arquivo e aí a linha Braille vai levantando os pontinhos, vai criando as palavras em Braille de forma ali instantânea e automatizada. E tudo que está no texto, no documento, vai ser transformado aí para que ele consiga ler na ponta do dedo, nessa linha que o Braille vai se levantando e abaixando, conforme o texto vai sendo lido pelo aluno, tá? E é ele quem configura, ele quem organiza aí como é que ele vai ler, o tempo que o Braille vai levantar e vai baixar, tudo isso ele configura, personaliza para o próprio uso dele, tá? E aí vocês vão ver como funciona melhor no vídeo, tá? Porque falando assim, eu acho que é até um pouco difícil para quem nunca viu ela em funcionamento, mas eu coloquei o vídeo aí para vocês entenderem. Pode passar. Lupas eletrônicas, né? Que são caras. Algumas salas de recurso têm lupas eletrônicas, outras não. Outras instituições adquirem, né, com recursos que vêm de acessibilidade para a escola. Mas eu trouxe uma alternativa bacana e simples e gratuita para vocês. Então, antes de comprar lupas eletrônicas, lupas digitais, tentem usar outros recursos gratuitos e se não funcionar para o seu aluno, aí sim você pensa numa aquisição, tá certo? Mas eu trouxe alternativas para vocês conhecerem. Pode passar. E aí outros recursos de alta tecnologia, que aí eu considero que hoje, para a nossa realidade, são muito inacessíveis, mas possa ser que vocês encontrem sim uma família que utilize esse recurso, que comprou, que fez uma rifa, que fez uma campanha, e aí pode ser que a gente tenha criança na nossa rede que utilize, que são os óculos inteligentes ou os leitores em formato de anel inteligente, por exemplo. O mais usual, né, que se vocês encontrarem ele por aqui, vai ser o Orcam, que é essa segunda imagem aí do óculos, tá? Ele nada mais faz do que captura imagens e se aquela imagem for um texto, ele vai extrair os caracteres, tá, do texto e ele vai transformar aquela imagem que ele fotografou em recurso de áudio, ele vai ler aquele texto. Mas para isso o menino precisa ser muito bem treinado, ele precisa saber exatamente onde é que está o texto, o enquadramento, tem toda uma técnica para fazer isso, não é sair fotografando tudo e o Orcam vai sair dizendo, tá? Então ele identifica rostos de pessoas, por quê? Porque a criança vai, o adulto que usa, vai ficar de frente para a pessoa, ele vai capturar a imagem da pessoa e ele que vai gravar, ele que vai dizer para o Orcam o nome daquela pessoa que ele capturou a imagem, tá? Então, é ele quem configura todo o processo. E, às vezes, isso é muito alto, né, para o público que a gente tem, não só porque é um recurso muito caro, mas porque, às vezes, não é fácil de ser utilizado. E, às vezes, a família acredita que esse recurso vai ser o salvador da pátria, e aí o menino não precisa mais de braille, não precisa mais de bengala, não precisa mais de tecnologia de alta ou baixa complexidade, não precisa mais trabalhar o tato, não precisa mais nada, porque o Orcam vai resolver a vida do meu filho. E não é assim, gente. É preciso que a gente faça esses alertas para as famílias. A gente precisa conhecer muitas coisas, porque a gente precisa oportunizar que as nossas crianças tenham acesso a muitas coisas, e não uma em detrimento da outra, tá? Preciso que a gente estimule bastante, converse bastante nesse sentido com as nossas famílias também. Podem passar. Pode passar, porque a gente vai mostrando outras estratégias também, além de recursos, que nada mais é do que usar materiais concretos, letras móveis, tentar melhorar o contraste, onde a gente coloca aquela letra móvel. Ele não está identificando a letra porque a cor da letra está parecida com a cor da mesa. Eu posso colocar uma cartolina preta embaixo para ele enxergar melhor, ou não, precisa ser uma cartolina branca. Então, eu vou forrar aquela mesa conforme a necessidade também, tá certo? Vou ampliar a letra, vou deixar os desenhos maiores também, vou trazer letras móveis maiores, dependendo da necessidade da criança, e vou observando se isso vai funcionando ou não, tá? Pode passar. Melhorar a postura, eu trouxe a foto para ilustrar para vocês aquilo que a gente estava conversando, a diferença que faz um simples plano inclinado na vida desse aluno.
É muito nítido, não é? Pode passar. E aqui, né, cópias ampliadas. Por que cópias ampliadas? Normalmente a gente usa cópia xerocada ampliada quando a gente está fazendo só atividades em folha. Mas aí por que eu trouxe isso para vocês? Porque muitas vezes aquela baixa visão que o aluno tem não permite mais com que ele olhe para o quadro, mas permite com que ele olhe ali a 20, 40 centímetros de distância. Então, aquilo que o professor está colocando no quadro, aquelas palavrinhas, aqueles desenhos, ou aqueles textos, dependendo, né, do ano, né, da série, da turma, eu posso trazer numa folha A4 mesmo, onde a escrita esteja ampliada, esteja em negrito, se é isso que a criança precisa, se eu observei que é isso que ela precisa, e ao invés de ela passar a aula tentando, se esforçando, se sacrificando para tentar identificar o que está lá no quadro, aquilo que está lá no quadro já vai estar no papel perto dele. Ah, mas a atividade é de copiar, Juliana. Ele vai estar sendo beneficiado, porque ele não vai copiar. Gente, tá bom, ele pode copiar da sua folha A4 que você deu para ele digitada para o caderno dele. A folha vai estar pertinho, o caderno dele vai estar pertinho, e ele vai conseguir se organizar melhor nessa noção, nessa condição visomotora, que é uma habilidade que para as crianças com baixa visão às vezes é muito difícil de executar. E aí a criança vai ficar agitada, vai ficar irritada, vai desconcentrar, e aí vai deixar de aprender, porque tudo por consequência de uma falta de adaptação que é mínima, que é elementar, mas que faz muita diferença para ele, tá? E aí tem alguns outros recursos, né, de lupas, de lupa digital, né, essa mocinha usando aí na tela do computador, de lupas manuais e de recursos mais complexos, né, como tiposcópios, que são prescritos por médicos oftalmologistas e algumas crianças utilizam. E para outras, e a gente não pode sair prescrevendo coisas, tá, gente? A gente vai usando o que a gente tem na escola e vendo se funciona ou não. Se viu que não funcionou, tá bom, deixa para lá, não usa mais. A gente não vai ficar forçando que as crianças com baixa visão utilizem recursos óticos, porque a gente não sabe se aquilo é prescrito ou não para ela, tá? E se não está funcionando, não funcionou, acabou, não fique insistindo, tá? Agora, se funcionar, não tem por que não usar, tá bom? E esses tipos de tiposcópios, por exemplo, eu já vi professor pedindo para a família comprar isso, sem nem saber se é prescrito e sem nem ter tido a oportunidade de testar com o aluno. Aí o que acontece? Passa aí a imagem, por favor. Acho que está nessa próxima foto. É isso aí que acontece com o tiposcópio. Dependendo da baixa visão que a criança tenha, é assim que ele vai enxergar dentro do tiposcópio. Olha aí, 4 letrinhas. Olha o tamanho do quadro e olha quantas coisas ele consegue enxergar no tiposcópio. 4 letras diante de um texto inteiro. Então, às vezes, não ajuda, às vezes atrapalha. Então, não é todo recurso óptico, não é todo recurso de tecnologia assistiva que pode ser utilizado para toda e qualquer condição de deficiência visual, tá? Por isso que a gente tem que observar, testar, usa um, usa outro e vai vendo o que funciona e o que não funciona para aquele aluno que está na minha sala de aula, tá? Vai funcionar diferente para cada um deles. Pode passar. E aí, muitas vezes, que funciona é basicamente um contraste que eu vou ali melhorar na minha atividade que eu vou imprimir, por exemplo. Esse contraste foi melhorado em Word, eu não usei nenhum editor de imagens mais específico, mais robusto, tá? Foi lá naquela ferramenta de melhorar brilho e contraste lá no Word. Então, notem que já faz muita diferença na hora de imprimir uma atividade, de xerocar uma atividade, e são recursos que a gente tem disponível nos editores básicos de texto, no nosso computador, no computador da escola, que podem fazer muita diferença. E se eu não sei fazer isso, eu vou cobrir lá, vou pegar uma canetinha preta e vou cobrir aqueles traços, vou melhorar de alguma forma para o meu aluno enxergar melhor, tá bom? Pode passar, meninas. Utilização de recursos táteis, tá? Então, como eu falei para vocês lá atrás, é muito importante o uso de recursos táteis na nossa sala de aula. Eu trouxe aqui 2 exemplos de imagens aleatórios, tá? Que eu peguei em alguns artigos. Independente de ser, tá, um material de ensino fundamental anos finais, de ensino médio, o exemplo aqui é tátil, tá? A essência do material é porque ele é tátil, por isso que ele está aqui. Então, aqui
tem uma célula, por exemplo, que está tátil. Então, tem camurça, tem lixa, tem linhas, tem miçanga, tem tudo que vocês podem imaginar dentro dessa imagem. E aí, à medida que o aluno vai tateando, o professor vai mediando, parecendo do que se trata. Porque se só entregar para o aluno, deixar na mão dele, ele vai tatear, e aí? Quem vai explicar para ele o que está ali dentro? Aquela composição daquela célula. Precisa da mediação do professor. Então, uma coisa não substitui a outra. Não é porque eu forneci um material ampliado, um material tátil, que eu não vou mais ter que fazer a mediação com aquele aluno, que ele vai descobrir sozinho o que está ali dentro. Ele precisa trabalhar essa noção espacial, essa estimulação do tato. Ele tem que reconhecer o que ele está tocando, tá? E isso só se dá pela mediação do professor, tá? E o outro exemplo aqui é uma questão de lentes divergentes e convergentes, feito com barbante e papel camurça, tá? Então, às vezes, é mais simples do que a gente imagina, mas a gente precisa, né, colocar a mão na massa, experimentar, navegar aí por esse universo e ver que isso faz realmente diferença na vida desses alunos, tá bom? Pode passar. E aí, cuidados com a iluminação. Eu trouxe aqui exemplos de iluminações também, né, que são bem mais caros, mas para vocês entenderem que, às vezes, o aluno com baixa visão precisa de uma iluminação direta em cima da folha. Ah, mas você me falou que às vezes eles têm que usar boné porque a luz atrapalha. Em várias situações a luz atrapalha, e em várias situações a luz ajuda, tá? Por isso tem que testar, porque ninguém vai trazer essas informações prontas num laudo para a gente. Não tem laudo de nenhum oftalmologista dar o laudo para a gente com essas informações. A gente tem que ir experimentando, descobrindo junto com esse aluno. Ai, como é que eu posso colocar a iluminação direta? É uma lanterna que eu vou usar na sala, que eu vou deixar esse aluno, né, manipular para ele colocar a luz direto naquele objeto, naquele brinquedo, naquele texto, tá? É uma lanterna no celular, eu vou sentar ele mais perto da janela, porque a luz está mais próxima ali. Ah, não, eu vou mudar ele de lugar, porque a luz do teto incide melhor aqui nessa fileira da sala do que naquela outra onde ele está sentado. Então, eu vou organizar essas estratégias para ver se isso funciona melhor para esse aluno, se ele precisa de iluminação mais próxima do material que ele está utilizando, tá? E o contrário também vai acontecer, como eu falei. Eu vou distanciar o meu aluno da janela, né? Eu vou distanciar o meu aluno da mesa, de onde a luz está bem em cima dele, tá bom? Então, as estratégias contrárias também precisam ser experimentadas para ver se essa condição desse meu aluno necessita de uma ou da outra estratégia, tá bom? Ou se a luz natural tá ok e não precisa se preocupar com isso. Também pode acontecer, tá? Pode passar. E aí tem alguns recursos que talvez você já tenha ouvido falar, porque um ou outro aluno fala sobre isso também muitas vezes em sala de aula, que são, né, recursos digitais que a gente utiliza para, principalmente em salas de recurso, em centros especializados, que a gente usa muito para alfabetizar os nossos alunos, para produzir textos de forma lúdica com eles, tá? Então tem um artigo que é bem resumido, tá? Que eu deixei aí para vocês também, uma experiência com o uso do DOSVox no processo de alfabetização de uma turma, tá? Não foi usado só com um aluno com deficiência visual. Aí, no caso, era um exemplo da professora utilizando, projetando isso na sala e fazendo atividade junto com os alunos por meio do DOSVox. O DOSVox, ele vai, por exemplo, aí é um jogo da forca, e a gente vai fazendo com a turma, né? Dá a pista, né? Do que é aquela palavra. Ah, é uma fruta. Ah, é o nome de um colega da turma. Ah, é o nome de um brinquedo. É o nome de uma brincadeira. O jogo da forca, né, gente? Que a gente já conhece. E aí a turma vai falando as letrinhas, né? E aí, por que que o DOSVox é legal? E por que que é legal a gente personalizar jogos no DOSVox? Porque ele bipa a quantidade de letras, então cada bip é uma letra, então o aluno já tem a pista de quantas letras tem.
Ele informa em voz se os alunos acertaram ou erraram, tá? Ele informa, à medida que o aluno digita a letra no computador, o 2Vox fala qual é a letra que ele digitou. Então, é um recurso visual e de voz que vai ajudar, possibilitar esse aluno com deficiência visual a se aproximar das habilidades do uso do computador, a se aproximar do processo de alfabetização, junto com a sua turma, junto com o seu professor, né, de forma planejada e pensada para que todos desenvolvam as mesmas habilidades e competências. Então, tem link aí explicando sobre o que é 2Vox e explicando sobre como que usa o 2Vox para vocês entenderem como que ele funciona, tá? Pode passar. E aí tem leitores de tela. Muitos dos nossos alunos utilizam recursos de tecnologias digitais, como o celular, por exemplo. Então, eles já muitas vezes já trazem essa experiência de casa, já usam o celular bastante, por sinal. E aí, como é que eles fazem para usar o celular? Possivelmente eles usam um recurso chamado leitor de tela, que é um recurso gratuito que eles têm no celular. E no Android, por exemplo, é o Talkback. E aí eu também deixei o link para vocês conhecerem esse uso, como é que isso funciona, porque muita gente tem curiosidade em saber como é que o cego usa celular, como é que o cego usa computador. Parece uma coisa de outro mundo, mas é real e não é nada difícil de se compreender. Então tem link aí para vocês conhecerem, tá? Pode passar. E leitor de tela no computador, mais usual é o NVDA, que também está o link aqui para vocês conhecerem, tá? Eu deixo até a marcação de qual minuto do vídeo, de qual segundo do vídeo que está direto ao ponto, porque aí ajuda vocês na hora de vocês irem explorar esse material, caso tenham interesse e curiosidade, tá bom? Pode passar. Recursos básicos, né? Às vezes a gente está lá, não sei se tem algum instrutor de laboratório de informática, por exemplo, ou se algum de vocês trabalham com informática nas turmas de vocês, mas tem recursos básicos que já vêm no computador, que são recursos que a gente pode aplicar e usar, né, na hora das atividades com os nossos alunos com baixa visão. O próprio Windows traz a ferramenta de lupa, que aí você digita lá na barra de pesquisa do seu Windows lupa e já vai aparecer o aplicativo de lupa que já vem nativo dentro do seu computador, tá? Pode passar. E aí, o que ele faz? Ele amplia a tela como um todo, tá? Essa era a área de trabalho do meu computador no dia que eu printei para vocês. E aí, você vai configurando ali junto com o aluno o percentual de ampliação que ele vai precisar. Então, você aumenta, diminui, pode passar. Aí, você configura o tipo de lupa que você quer, uma lupa encaixada, uma lupa de tela inteira ou uma lupa de lente. Ele traz essas três funções. Cada um vai funcionar de forma diferente e você vai testar com o seu aluno para ver o que fica mais funcional para ele, tá? Pode passar. Ó, essa, por exemplo, eu fiz uma escolha de um dos tipos de lupa e ele organiza um espaço específico, que é quando você passa o mouse em cima, ele faz essa ampliação dentro de um espaço específico. Ele não amplia a tela toda de uma vez. Então, tem alunos que preferem assim, tem alunos que preferem a tela toda de uma vez. Então, isso varia muito, porque não é só uma questão de escolha, é uma questão de funcionalidade. Por isso que tem que testar. Não é assim, qual você prefere, meu filho? E ele vai lhe responder, não. Vamos testar aqui para ver qual é a melhor, qual que fica mais funcional, qual lhe atende melhor às suas necessidades visuais, tá? Então, tem que experimentar, tem que testar, tá? Pode passar. E dentro das próprias ferramentas do próprio Windows, tem também, de forma nativa, o melhoramento do contraste, que é dentro das configurações de tela, tá? Então, você aumenta o brilho, aumenta o contraste, diminui o contraste, muda as cores, né? De repente, tudo no computador vai ficar preto com letra branca. De repente, tudo no computador vai ficar fundo amarelo com letra preta. Então, dá para mudar isso dentro do próprio Windows para que o aluno consiga ter mais conforto visual
na hora de executar as atividades ali no laboratório de informática, por exemplo, ou serem instrumentalizados para usar isso em casa ou em outro espaço que seja, tá? Pode passar. E aí, existem vários objetos digitais de aprendizagem que podem ser incorporados na nossa rotina escolar também, principalmente utilizando os recursos de audiodescrição, a descrição de imagem, a descrição daquilo que a gente está mostrando no cartaz. Na nossa turma, no quadro, por exemplo, as imagens que a gente escolheu precisam ser explicadas para o nosso aluno com deficiência visual. Possivelmente ele não vai estar vendo os detalhes daquele recurso, ou então não vai estar vendo nada daquele recurso. Então, você precisa descrever, contar para ele o que tem naquela imagem, tá? E aí, eu trouxe alguns links de recursos digitais, de objetos digitais de aprendizagem, que são vídeos com audiodescrição. Então, tem vídeo da turma da Mônica, tem animações, para que vocês entendam como o recurso de audiodescrição é aplicado e se familiarizem com eles, né? Porque aí daria uma outra aula, uma outra oficina sobre como audiodescrever, mas eu trouxe para vocês conhecerem, clicando nesses vídeos e explorando aí, entendendo como é que funciona, tá bom? Pode passar. Atentem-se às políticas públicas. Ah, Juliana vai falar de políticas públicas no meio do minicurso sobre tecnologia assistiva. Sim, política pública, porque a gente é de rede pública e tem política pública para dar conta de material didático. E a gente muitas vezes nem sabe. Ah, porque o governo não faz isso, o governo não faz aquilo. E quando o governo faz, a gente não sabe. E aí não explora, não traz para a escola, o nosso aluno não acessa, e aí o nosso dinheiro vai para o lixo, porque foi empregado em uma coisa que não serviu para ninguém. Então, vamos conhecer quem é diretor ou coordenador de escola, quem trabalha com PDD interativo dentro da escola de vocês, quem trabalha com escolha de livro didático, com solicitação de quantitativo de livro didático, tem que prestar atenção nas políticas públicas do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, tá? Há muitos anos o governo federal tem o PNLD e há muitos anos tem recurso de acessibilidade, mas pouquíssimas escolas solicitam esses materiais porque não visitam uma abinha chamada acessibilidade dentro do PDD interativo. Tá lá, gente. Recebemos cartas, né? Quem é diretor de escola tem o PDD interativo, as cartinhas aparecem lá, a escola recebe esses informativos e muitas vezes a gente não sabe do que se trata, não lê, não interpreta. Na nossa rotina, que é muito corrida na escola, que eu sei, mas a gente tem que prestar mais atenção nisso, porque está lá, é funcional, é aplicável e a gente não está utilizando, tá? Pode passar. E aí... Juliana, eu vou pedir licença, enquanto moderadora a gente tem, né, a incumbência do tempo. Isso. Então, a gente tem aí mais 13 minutinhos, certo? E a gente precisa cumprir, porque logo após, às 9h30, eles já vão se dirigir para uma outra sala, certo? É só informar para você em relação ao tempo. Tranquilo, muito obrigada. Vou acelerar aqui, tá bom? Pode passar. E aí eu trouxe para vocês essa fala de livro didático, porque é muito importante que desde os anos iniciais a gente tem uso de livros didáticos nas nossas escolas e às vezes a gente não conhece. Essa primeira imagem lá de cima para baixo, a imagem do centro na parte de baixo da tela, que está escrito EPUB, é o íconezinho do novo formato, novo assim, entre aspas, que está desde 2018. Desde 2018, o EPUB foi incorporado na política pública, é um formato específico, como qualquer outro, podia ser um PDF, por exemplo, mas a escolha do MEC foi EPUB, e ele fica sendo disponibilizado como material digital. Pode ser também material em braille, tá? Por isso que tem a fotinha aí da ilustração de uma pessoa tateando o braille, porque o PNLD tanto pode vir em braille, quanto pode vir digital também. Então, façam essa escolha de livro, sinalizem isso no PDD da escola, no PDD interativo, porque vai vir esse recurso para vocês utilizarem com os alunos na escola. Pode passar. Aí uma foto da tal cartinha que chega e que aparece no PDDE, pode passar. Pode passar, porque é a informação da aba, a informação do site do MEC, que fala sobre o EPUB e tem manual explicando sobre isso, pode passar. E aí eu trouxe dentro dos slides para vocês conhecerem também, utilizarem, algumas coisas relacionadas à pesquisa e à inovação, tá?
E aí tem vários aplicativos que eu deixei também para vocês, com um vídeo explicativo sobre como funciona. Pode passar. Vários artigos sobre produção de material grafotátil, sobre experimentos com uso de materiais táteis com alunos cegos. Então, são casos reais que funcionaram e por isso que eu trouxe para vocês. Podem passar, pode passar. Aquela foto que eu prometi sobre o produto, né, gerado lá na termomodeladora, na termoforme, que começa com uma matriz. Então, a primeira imagem maior é uma imagem sobre as zonas térmicas da Terra. Então, tem o material que foi produzido ali, a gente chama de matriz. Então, nada mais é do que transformar aquela foto que a gente viu no livro didático em um material tátil, respeitando as linhas, dando uma legenda e uma textura diferente para cada coisa. E aí, a termoforme, o que ela faz? Ela faz uma película de PVC para a gente colocar em cima desse material para ele ficar mais durável. Só isso, tá? Para ele ficar mais resistente. Mas a matriz, a essência do produto, a gente faz na escola. A gente faz no planejamento. E a gente deixa ele tátil para que o nosso aluno consiga acessar essa informação. Tá bom? Pode passar. Esse é um material do IBC, do Instituto Benjamin Constant, tá, gente? Foi de lá que eu tirei. E aí eu trouxe alguns vídeos que foram produzidos por mim durante a minha pesquisa de mestrado, que serviu para uma capacitação que a gente fez em uma escola pública, que foi validado e aprovado pelos professores. Para eles disseram que ficou funcional, que as informações foram importantes e ajudaram a eles no processo de inclusão de estudantes com deficiência visual. Então, eu deixo aqui para vocês. São vídeos de animação produzidos de forma personalizada para professores de escolas públicas, que são bem curtinhos, de 3 minutos, e que, né, em rapidinho vocês conseguem assistir aos 4. E é muito informativo também, eu acho que pode ajudar vocês nesse sentido. Pode passar. E o aplicativo que eu quero enfatizar para a gente poder encerrar é o Visor, que é um aplicativo de ampliação. Pode passar. Que é um daqueles que eu citei lá atrás, que eu prometi trazer para vocês também, para vocês entenderem como funciona, que é o que, para mim, hoje, substitui muito bem, obrigado, as lupas caríssimas digitais e eletrônicas que a gente vem comprando, né, com o pouco recurso que a gente tem na escola. Então, nada mais é do que um aplicativo gratuito que você consegue lá na sua lojinha lá de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS, e você baixa, e é isso que ele faz. Olha o efeito disso. Essas fotos são do CAP, tá, gente? Do Atendimento Educacional Especializado, na aula de leitura e escrita. E a aluna está utilizando esse aplicativo no celular da professora. É muito leve, ele não pesa no celular. E é uma folha xerocada, é uma atividade de folha xerocada, que os desenhos estão ruins, estão com baixíssimo contraste, as linhas pouco definidas, e no aplicativo, pode passar, tem outra foto. Isso. E notem que no aplicativo a gente consegue mexer no contraste, colocar fundo preto, fundo branco, fundo amarelo, fundo azul, consegue fazer de várias formas, e aí a gente vai testando até que o aluno consiga enxergar bem, e é assim que a gente vai ficar utilizando com o aluno, tá? Então, é muito simples e muito funcional, e aí associa o caderno de pauta ampliada, a escrita ampliada, as linhas espaçadas, o aplicativo da lupa, a luminosidade, no caso dessa aluna que ela precisava. Então, não precisa ser uma coisa em detrimento da outra, dá para fazer tudo junto, desde que eu teste com o aluno que funcione para ele e a gente possa utilizar da melhor forma possível, tá bom? Pode fechar os slides. Aí eu deixo algumas fotos de experiências, né, exitosas com alunos utilizando recurso de tecnologia assistiva. Também, além do braille, além da ampliação, né, tecnologia assistiva digital, usando o livro didático no computador, acessando o livro didático no computador. E esse é o maior prazer que a gente tem dentro desse trabalho todo, de experimentar, compartilhar essas informações, dizer que sim, é possível, que tem um universo de possibilidades, e se a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer, buscar os centros que fazem esse atendimento para conhecer melhor, buscar as salas de recursos que têm os professores especializados na área, que conseguem atender bem esses alunos, e buscar compartilhar essas informações, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, tá?
muitíssimo obrigada. Desculpa a fala longa, mas foi muito desafiador ter que recortar, né, e trazer tudo isso para vocês em um curto espaço de tempo, tá bom? Gratidão pela atenção.